Bom, meu amigo torcedor vascaíno, o absurdo dentro do Vasco da Gama, ele só aumenta. E nessa noite de sábado, aconteceu algo que jamais poderia ter acontecido. Uma vergonha, um absurdo, um tiro no próprio pé. Volto a repetir o que eu tô falando nos meus últimos vídeos. Presidente Pedrinho, coordenador Felipe, o que vocês estão fazendo com o Vasco da Gama, cara? O que vocês estão fazendo com o Vasco da Gama? Agora, para fechar com chave de ouro, a gente acaba de ter informação, eu acabei de ter essa informação, de que um torcedor do Vasco da Gama, um torcedor do Vasco da Gama foi agredido por um segurança do Vasco. Um torcedor que saiu da sua casa e foi para o hotel para receber o elenco. Foi agredido. O que vocês estão fazendo com o Vasco, cara? O que vocês estão fazendo com o Vasco? Destruíram a base, estão destruindo a base. É um monte de funcionário, amigo pessoal de vocês. Um monte. E agora, vocês estão querendo destruir o maior patrimônio do Vasco, que é o seu torcedor? Sério, Pedrinho, tá decepcionante a situação, cara. Tá decepcionante. Eu vou falar sobre isso aqui com você nesse Boa Noite Gigante. Vou trazer essa loucura, eu não vou nem chamar de notícia, eu vou chamar de loucura envolvendo o segurança do Vasco da Gama e um torcedor do Vasco que foi brutalmente agredido com uma cabeçada, cara. Cabeçada. Que ponto está chegando o Vasco? Além disso, é claro, vamos falar também sobre a situação do Diniz. Mas olha, meu amigo, realmente é tenso, cara. É tenso o que está sendo visto hoje dentro do nosso clube. O Vasco está largado às traças, tá? O Vasco está largado às traças. Mas, antes de começar, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu só quero dar as boas-vindas rapidamente antes de começar. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é na parte da tarde. E tem o Boa Noite Gigante, que é na parte da noite. Eu conto muito mesmo com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos juntos, cara. Vamos juntos, porque, olha, tá definitivamente muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mas vambora. Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu podia ficar enrolando aqui. Eu podia falar sobre Fernando Diniz, eu podia falar sobre várias outras situações, mas eu não consigo porque tá aqui, tá entalado. Está entalado o que hoje está acontecendo dentro do nosso Vasco. Olha, meu amigo, a situação é de calamidade total, tá? Pra quem acompanha o meu canal, pra quem acompanha as minhas informações, sabe muito bem que eu sou alguém que falo muito do que acontece dentro do Vasco. E recentemente, pra tristeza, minha tristeza, eu venho recebendo muitas notícias. Muitas notícias. Muitas notícias não. Muitas informações. Eu tenho 5 anos no YouTube e nunca me aconteceu de tantos funcionários ou ex-funcionários do Vasco me mandarem mensagem reclamando do atual momento do Vasco, reclamando da atual diretoria, reclamando da postura das pessoas que comandam o clube. Eu tenho 5 anos de canal e isso nunca jamais me aconteceu. Jamais, cara, jamais. O Vasco tava na Série B, mas não tinha funcionário reclamando comigo o que estava acontecendo dentro do clube. As humilhações que estão acontecendo dentro do clube. O cabide de empregos que se tornou o clube. E eu de antemão já falo aqui. Uma pessoa muito grande dentro do Vasco. Eu não vou citar se tá lá, se não tá lá, se foi demitido. Não quero. Eu só tô falando pra você, torcedor vascaíno, ter uma noção do que tá acontecendo hoje. Uma pessoa muito grande dentro do Vasco até falou comigo. Lucas, a parada lá tá séria, a parada aqui tá séria. O negócio não tá maneiro dentro do Vasco. O Vasco hoje
está servindo sim para cabide de empregos. O Sub-17 do Vasco é o local onde mais pessoas estão entrando. Vai colocando ali no Sub-17. E ele até me diz as seguintes palavras: os jogadores já estão percebendo isso. O rendimento dentro de campo é uma consequência do que está acontecendo fora dele. A situação não tá maneira. E hoje, todo esse papo que eu tive com essa pessoa ontem na sexta, e hoje, durante toda a manhã e tarde, conversando com ela, eu acho que resumiu hoje, cara. Resumiu porque ele me cantou essa pedra. Ele me cantou essa pedra. Eu até amanhã na Acorda Vascão vou trazer com mais detalhes o papo que eu tive. Não posso mostrar mensagem, não posso mostrar nada, mas eu quero trazer com mais detalhes as coisas que ele me falou, que é muito séria, cara. As coisas são muito sérias. E aí hoje, à noite, o Vasco ele chegou em Brasília. O Vasco vai enfrentar amanhã a equipe do Palmeiras pela 7ª rodada de Campeonato Brasileiro. Jogo que o presidente Pedrinho vendeu o mando de campo. E o Vasco vai enfrentar uma equipe difícil, forte, sem a perspectiva nenhuma, me desculpe, de vitória. E aí, no momento da delegação, como sempre acontece em jogos do Vasco longe do Rio de Janeiro, alguns torcedores foram apoiar o Vasco da Gama, cara. Apoiar o elenco, pedir para tirar foto, pedir para pedir um autógrafo, perdão. E simplesmente me vem um rapaz chamado Betinho. Eu, no ano passado, isso mostra mais do que nunca qual é a minha postura aqui no canal. E é bom para que todo mundo entenda. Se errar, eu vou criticar. E vou bater firme, tá? Se errar, eu vou pegar firme. Se acertar, eu vou elogiar e vou aplaudir. Dificilmente aqui no meu canal você verá um meio termo, apenas quando é necessário. Mas eu sou aquele que aplaude quando acerta e sou o que caio pra cima quando erra. E tem que ser assim. Tem que ser assim. E lá no ano passado, quando fizeram a palhaçada com o segurança Betinho, eu vim aqui. Porque o Betinho, no ano passado, ele foi injustamente punido pelo STJD diante daquela confusão que aconteceu na partida entre Atlético Paranaense e Vasco em São Januário. Lembra? Que o Betinho foi nitidamente para proteger os atletas do Vasco e acabou indo no bolo e sendo colocado, salvo engano, uma punição para ele de mais de um mês. Eu vim aqui e fiz um vídeo especialmente ao Betinho, o defendendo, dizendo que era um absurdo o que estava acontecendo. Só que aí hoje, o mesmo Betinho que há um ano atrás eu vim aqui, botei minha cara para o defender, eu venho aqui para falar o que o segurança Betinho fez com o Vasco da Gama hoje à noite é para ser demitido. É para ser demitido. É claro, tem que ouvir o lado do cara também. Tem que ouvir o lado dele. Mas tá aparecendo aí na imagem a vocês. Torcedores do Vasco que foram até o hotel para, é claro, pedir autógrafos, tirar fotos com torcedores, aproveitaram para criticar. Porque ninguém tá mais aguentando, cara. Ninguém tá mais aguentando o Vasco. Ninguém tá mais achando legal o que tá acontecendo. E os mesmos torcedores que estavam lá para aplaudir e receber o elenco, aproveitaram para criticar o técnico interino maestro, o coordenador técnico maestro, não sei. Eu sei que ele é alguém importante dentro do Vasco. Mas não pode criticar a atual gestão, cara. Não pode criticar a atual diretoria, rapaziada. Porque simplesmente, e eu vou trazer as palavras, eu tô só reproduzindo o que foi falado pela pessoa que foi agredida, a agressão ocorreu por conta das críticas. Ou seja, lei da mordaça no Vasco. Não pode falar, tá? Ó, fica quieto, porque se falar é agressão. Betinho, pô, cara, você, com todo respeito, Betinho, tem nada a ver com você, meu amigo. Nunca te vi, não lhe conheço. Mas, pô, cria de estádio, cria de bancada. Teu histórico, pô, todo mundo já sabe. Cara que ama o Vasco da Gama, e você ama o Vasco, Betinho, eu sei disso. Tu ama o Vasco da Gama, cara. Tu é de arquibancada, Betinho. Tu é de organizada, Betinho. E aí tu me agride um torcedor do Vasco, cara. Tu agride o maior patrimônio do Vasco, cara. Sendo um segurança do Vasco, ou seja, você representando o Vasco agride um patrimônio do Vasco. Betinho,
Cara, tu foi longe demais, meu irmão. Foi muito longe, cara. Muito longe. Não existe o que tu fez. Não existe. É claro, tem que ouvir o teu lado. O cara pode ter te xingado, pode ter feito isso, mas tu, na tua postura de segurança do Clube de Regatas Vasco da Gama, tu tem que cagar, irmão. Vira as costas e vai embora. Não agride a torcida, cara. Porque a torcida já está aí, ó, há tantos anos sendo agredida por desempenhos vergonhosos dentro de campo. E a gente não vê nenhuma cura pra essas loucuras. Então, assim, é revoltante, cara. É revoltante o que aconteceu nessa noite de hoje em Brasília. E eu trago aí a imagem a vocês. Vai, Betinho! Vai, Betinho! Calma aí, calma aí, calma aí! Betinho! 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 Irmão, o que rolou? Porra, nós estávamos protestando ali contra o nosso diretor técnico aqui, que é o Felipe, e o senhor Betinho Valentão veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada de covardia, beleza? Aí vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência, beleza? E vou entrar em contato com o meu jurídico e vou tomar medidas. Mas pro filho dele, não sei se isso é verdade, mas como solta no jornalismo, então assim, a gente tenta entrar como nós é torcedor, a gente tenta cobrar, né, porque a gente gasta dinheiro com sócio torcedor e tudo mais, e ser tratado assim como um torcedor é ruim pra nós. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então é isso, né, vocês viram as palavras do torcedor vascaíno envolvido na confusão. Cara, eu volto a repetir, ninguém tem sangue de barata aqui. Ninguém tem sangue de barata. Todo mundo... E aqui, me desculpe, meu canal não é politicamente correto, não. O canal é o certo pelo certo. Eu vejo dessa forma. Sou alguém que eu tenho minhas opiniões, as minhas convicções, sempre com respeito, é claro, mas sempre coloco na mesa. E assim, cara, vamos lá. Acho que todo mundo aqui é, como se diz na frase, né, sujeito homem. Ninguém gosta de levar desaforo pra casa. Eu entendo o lado de todo mundo. Eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha fé, e eu vou entrar num âmbito pessoal, tá? Ela fala muito sobre domínio próprio, então, irmão, eu sempre vou fazer de tudo pra conter meus ânimos, eu não sou de violência, eu não sou desse tipo de coisa. Mas eu entendo que nem todo mundo, e aliás, ninguém tem sangue de barata. Agora estamos falando de alguém, cara, que representa a instituição Vasco da Gama. Alguém que deveria estar ali para conter os ânimos e não para aflorar ainda mais os ânimos. Então é completamente inaceitável essa cena que foi vista hoje na porta do hotel. Inaceitável. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar. O Vasco tem que emitir uma nota pedindo desculpa a esse torcedor. Mas, do jeito que está atualmente, se o Betinho, assim como o torcedor disse, é claro, se for confirmado, o agrediu porque criticou a diretoria, a relação é muito boa, né? Então, dificilmente, meu amigo vascaíno, a gente vai ver o Vasco se posicionando. Que é o que eu tô falando desde ontem, ó. Tem muita gente reclamando comigo. Tem muita gente batendo informação pra mim lá de dentro do CT. O clima não tá maneiro, cara. O clima não tá legal. Isso aí é só uma consequência, tá? É só uma consequência. É reflexo de como está a situação lá dentro do Vasco. Mas enfim, né? Enquanto isso, amanhã tem Vasco e Palmeiras. Que animação chega ao torcedor vascaíno pro Vasco e Palmeiras? Que ânimo chega ao torcedor vascaíno para Vasco e Palmeiras? O que o vascaíno espera pro Vasco e Palmeiras? Porcaria nenhuma. Absolutamente nada. Nada, porque não tem motivo para se animar com o Vasco. Entretanto, antes da viagem, o presidente Pedrinho deu palavras ao pessoal do BTB Esporte, do podcast Cruz Maltino, com relação à situação de Fernando Diniz, tá bom? E eu, é claro, trago aqui a vocês, rapidamente, as palavras do próprio Pedrinho, confirmando que há negociação, mas que também não há um desfecho com relação a Diniz no Vasco. Então, se liga só nas palavras do presidente Pedrinho. E com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e com
o staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos % para fechar ou para não fechar, não tem isso ainda, porque é recente, porque eu sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre a questão do treinador, a gente volta a falar. Eu agradeço a vocês, que vocês estão sempre aqui, com muito respeito mesmo, peço desculpa por qualquer coisa e mais pra frente a gente fala novamente, tá? Show de bola, presidente. Obrigado, tá bom? Obrigado. Amigo torcedor vascaíno, bom, essas foram as palavras. Então eu peço, cara, até desculpa. Eu fecho esse vídeo pedindo desculpa, porque não tá maneiro, cara. Não tá maneiro, porque tem muita coisa. Só pra explicar, porque creio que quem me conhece sabe que eu sou alto astral, eu sou pra cima, eu sempre tento fazer um vídeo bem legal, mas porque tem muita coisa que eu sei que eu não posso falar pra vocês, tem muita coisa que eu ouço que eu não posso contar pra vocês, e que faz com que eu não veja mais sentido em continuar. De verdade mesmo, cara. Qual o sentido, sabe? A gente se mata aqui, eu tô cansado, cara. Hoje é sábado, é um dia pra ficar com a família, é um dia pra ficar tranquilo. E aí eu tenho que vir aqui pra gravar, pra falar de uma agressão de um segurança. Pô, gente, que ponto tá chegando o Vasco da Gama, né? Mas enfim, eu fico por aqui, tá? Muito obrigado a todos vocês. Eu peço mesmo, se inscreva aí no canal pra me dar força, porque tá de fato difícil e amanhã às 7 horas eu volto pra trazer ainda mais informação. Vamos que vamos, curta, compartilhe. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas. Fui!